Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, então, à nossa primeira aula. Hoje nós vamos começar a estudar o gênero entrevista. Quem imagina o que é a entrevista? Alguém já leu uma entrevista? Alguém já leu uma entrevista daquele youtuber ou daquele ator, daquele escritor que você gosta? Né? A entrevista é um gênero que tem uma função social de transmitir informação, tá? E onde que eu vou encontrar a entrevista? Jornais, revistas, internet, né? Jornais impressos e jornais online. Porque a entrevista, ela é do gênero público, né? Ela é acessível a todo mundo, tá? Existem vários tipos de entrevista. Entrevista de emprego, entrevista de vagas para a escola, né? Entrevista jornalística, nós vamos estudar uma daqui a pouco, tá? Então, existem vários tipos de entrevista. Sabia que tem até entrevista psicológica, né? Que às vezes a gente vai ao médico, ele faz, né, uma análise de como que a gente está, tá? A entrevista é um gênero que ele é marcado pela oralidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que para acontecer uma entrevista, precisa estar no diálogo duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Quem é o entrevistador? É quem vai fazer as perguntas, né? É quem vai fazer os questionamentos para alguma outra pessoa. Como é um gênero jornalístico, né? Pode ser um repórter, né? Pode ser um apresentador de um jornal, tá? Então, ele vai ser um entrevistador. E o entrevistado, quem é? É a pessoa que vai estar respondendo as perguntas, tá? Pode ser um jogador de futebol, pode ser um professor, um técnico de futebol, um ator, uma atriz, né? A entrevista, então, ela é formada por essas duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Por que ela é oral? Porque ela é marcada, ela é realizada através de um diálogo entre essas duas pessoas. Futuramente, nós vamos aprender sobre o discurso direto, que é a fala de personagens, tá? Nesse caso, é a fala do entrevistador e do entrevistado. Então, vamos supor que tem lá o Tadeu Schmidt, que apresenta o Fantástico, e ele vai entrevistar o Neymar, por exemplo, né? Que é uma figura assim pública, todo mundo conhece. Então, o Tadeu Schmidt vai fazer várias perguntas para o Neymar. E o Neymar vai responder essas perguntas, né? Qual seria o tema dessa entrevista? Porque toda entrevista tem um tema, tem um assunto que vai ser trabalhado, não é verdade? Bom, sendo ele jogador de futebol, poderia ser sobre futebol. Falar sobre futebol é uma coisa, assim, que pode dar muitas risadas, né? Por exemplo, o Neymar torce, vamos supor, para o Flamengo, né? E o Tadeu Schmidt torce para o Santos, vamos supor. Então, pode haver, em algum momento, uma brincadeira entre eles, né? E o Neymar pode dar algumas risadas e o Tadeu Schmidt também. Quando eu falei que a entrevista é marcada pela oralidade, justamente por causa disso. Por quê? Porque na entrevista, em alguns momentos, vamos supor que o Neymar riu, né? Como é que vai escrever isso na entrevista? Né? Sabe como que a gente faz? A gente abre parênteses e escreve risos. Porque quando alguém estiver lendo a entrevista, vai entender que o Neymar caiu na risada, tá? Por isso que a entrevista é um gênero oral. Pode ser que ele fale alguma coisa, né? E não fique muito claro, ou ele fale alguma coisa bem baixo, né? O volume. Então, essas coisas da fala, né? Quando a gente está falando, coisas do registro da fala, por exemplo, nós falamos muito né? Goiano fala muito né?
Então, se ele fala muito né, na entrevista, isso vai aparecer, tá? Uma coisa legal da entrevista que eu acho é que a entrevista ela é fidedigna. O que é isso? Ela é fiel ao que o entrevistado vai dizer. Então, quando o editor, o redator, o aluno for fazer uma entrevista, ele tem que escrever igualzinho o entrevistado respondeu, tá bom? Não pode mudar o que a pessoa falou, não. Mas você tem que escrever idêntico, tá bom? Lembra disso. A entrevista é marcada pela oralidade, mas ela é fiel ao que o entrevistado vai responder. Certo? O que mais que eu quero dizer para vocês hoje? A linguagem. Você acha que essa linguagem vai ser difícil ou fácil? Lembra que a entrevista é um diálogo, é uma conversa. Então, a linguagem vai ser uma linguagem, né, clara, né, sem muito sem muitas palavras eruditas. O que são palavras eruditas? Palavras assim, né, diferentes, que a gente quase não usa mais, né, no português mais arcaico. Mas vamos supor que seja um professor, mestre, doutor da linguagem. Aí vai ter um outro tipo de linguagem também. Eu acho que a linguagem tem muito a ver com quem está respondendo, certo? Porque o entrevistador, ele vai usar o português, a linguagem mais apropriada, né? Ou né, de goiano. Mas o entrevistado, ele vai também usar uma linguagem própria dele, tá? Tem que prestar atenção em quem está sendo entrevistado, certo? Quais são as características da entrevista? É um texto informativo, tá? É um texto de opinião. O Neymar vai dar a opinião dele na entrevista. Se fossem fazer uma entrevista comigo, eu também ia dar a minha opinião. Então, ele é um texto informativo, porque ele dá uma informação sobre alguma coisa, e ele é opinativo. 2. Tem duas pessoas importantíssimas na entrevista: entrevistador e entrevistado. 3. A linguagem é oral, tá? Lembra que é fala, é discurso, é como a pessoa vai falar, né? Um diálogo, uma conversa. Então, a linguagem oral, certo? E o discurso direto vai ser trabalhado nesse texto, mas o discurso direto a gente vai deixar um pouquinho para frente, tá bom? Mas lembra, discurso, quando você escutar alguém falando sobre discurso direto, alguma questão, né, de um exercício, discurso direto é o registro da fala de alguém, beleza? Toda entrevista tem um tema, né, que geralmente tem a ver com o entrevistado, certo? Porque vamos supor que o Neymar está lá respondendo as perguntas e o Tadeu Schmidt resolve falar sobre um tema que o Neymar não saiba, né? Vai ficar ruim a entrevista vai ficar sem lógica. Então, tema, entrevistador e entrevistado tem que falar sobre o mesmo, tem que ser o mesmo assunto. Eles têm que estar ligados, tá? Entrevistado e tema, ok? Para fazer uma boa entrevista, você tem que fazer um roteiro. O que é um roteiro? É fazer uma divisão, uma organização, escolher quais perguntas você vai fazer. Você não pode chegar lá e ficar inventando as perguntas na hora, né, meu povo? Então, você faz um roteiro antes. Nós vamos fazer uma atividadezinha que você vai fazer uma entrevista com os seus pais. Um dos dois, ou os dois, ou a vovó, tá? Com alguém que é responsável por você. Não chega lá na hora e fica inventando perguntas, não. Faça um roteiro. Ah, eu vou perguntar isso. Ah, não, essa pergunta não é muito boa, então vou falar isso. Tá bom? Se você quiser colocar um título na entrevista, pode. Geralmente, as entrevistas vêm com o título assim, ó. Entrevista com Neymar Júnior, jogador de futebol. Entrevista com a minha mãe, Alcione Araújo. Tá bom? Geralmente é isso. E uma dica para todas as produções de texto, todos os tipos de texto que você for fazer, você tem que revisar antes. Não é terminar e já enviar para o professor. Você tem que ler. Nossa, eu escrevi essa palavra sem acento. Tem que ler novamente, tem que revisar, tá bom?
Não terminou, não entrega, não. Terminou, senta para fazer a correção. É muito importante. Com relação à entrevista, muito importante. Pensa assim, o jornal vai entregar uma entrevista cheia de erros. Vou acender a luz aqui, tá bom? Uma entrevista cheia de erros? Não. Né? Então, ele tem que fazer a revisãozinha no final dela, certo? Então, lembra, entrevista informativa, opinativa, a gente encontra em jornais, revistas, na rádio também tem entrevista, na internet. Duas pessoas importantes na entrevista, entrevistador e entrevistado. É oral, é um diálogo, é uma conversa entre os dois. Tem que ter um tema que tenha a ver com o entrevistado, tá bom? Põe título se quiser e lembra, revisa no final. Ok? Nós vamos ver uma entrevista, vamos estudar, vamos ouvir, vamos ler uma entrevista com um grande escritor de histórias infantis, né? De histórias em quadrinhos, o Ziraldo. Tá? Espero que vocês gostem. No mais, até o nosso próximo encontro, meus amores.